6 opções de carro para você comprar com o valor de um Polo 0 km. Bom, se você não ficou os últimos 5 anos embaixo de uma pedra, ou em coma, ou totalmente isolado do mundo, você deve ter, se não acompanhado, ouvido muito falar que os carros estavam subindo muito de preço. E não só os carros, praticamente todos os produtos. Por quê? Porque a nossa moeda perdeu valor. A primeira coisa que vai refletir isso é o valor dos produtos. E hoje eu fui ver quanto está custando um Polo 0 km para fazer esse vídeo. No site da Volkswagen você tem o Track, que seria das versões de entrada ali aspiradas, e você tem o Polo de fato, que não tem mais opção de motor aspirado. Tem somente a opção do TSI, em 2 versões, Sense e Highline. Para não sacanear muito, eu peguei a Sense. A Highline está mais de 130 mil reais. E esse Polo Sense tem como preço base R$ 107.990 e um opcional disponível de roda de liga leve Aro 15 por R$ 1.720. Então, pegando esse carro com a super opcional da roda de Aro 15, que totaliza R$ 109.710. É caro. Então, pensando em comprar mais carro com esse dinheiro, eu levantei 6 opções de carros para você comprar com o preço desse Polo 0 km, indo da mais racional para mais emocional. Tem que lembrar que essa faixa de preço é desafiadora, você já não compra muito carro 0 km, então seminovo não é tão fácil assim de achar coisa legal. Lembrando que, para mim, o Polo, se não for o melhor, está entre os melhores carros populares hoje do Brasil. E como muita gente diz, não dá mais nem para chamar o carro popular de popular por conta desse preço. Então, trazendo a primeira opção, Toyota Corolla. Por que no lugar mais racional? Você já deve ter ouvido, se não ouviu, ouça e grave. É muito difícil errar comprando um Corolla. E nesse caso, no preço do Polo, você tem acesso a 2 grandes opções de Corolla. Uma seria o Corolla de geração passada, ou seja, 2019, na versão mais equipada que a Altis, ou a versão de entrada do Corolla já dessa geração, que seria a GLI. Você até consegue cavar um XEI por aí, mas é um pouquinho mais difícil. Enfim, garantido você vai achar um bom Corolla GLI nessa faixa de preço. Bom, o que tem de bom nesse Corolla? Primeiro de tudo, ele é um carro de segmento médio ali, já é acima do que seria esse segmento do Polo. Tem um motor 2.0 aspirado, 177 cavalos, 21,5 kg de torque a 4.400 RPM, ligados num câmbio CVT. O carro anda bem, faz 9,2 segundos de 0 a 100 de acordo com a ficha técnica. Não é um carro bêbado, mas não espere nada de muito entusiasta do carro. Ele é extremamente competente, extremamente confiável, muito bom, mas não é o carro mais emocional do mundo. Carraço, o que ele tem de ruim? Especialmente, na minha opinião, parte de mídia. É um pouquinho ruim de operar. A Toyota tem, parece que o dom de fazer os carros bons, mas com umas mídias ruins. Serve super bem a proposta, não tem muito como errar comprando um Corollinha. Carro espaçoso, bonito, confortável e muito confiável. Ainda nessa linha do Corolla, mas pegando alguma coisa um pouquinho menos sisuda, um pouquinho menos sóbria, Honda Civic geração 10. Aqui, tuas opções aumentam um pouco, especialmente porque você tem mais anos do carro disponíveis. Então você acha esses carros a partir de 2017 e nesse orçamento até 2021. Quais versões? Todas com motor 2.0 aspirado. Esse motor tem 150 cavalos, 19,5 kg de torque e 4.000 RPM. É um pouquinho menos que o Corolla, faz seus 0 a 100 em 11 segundos com câmbio CVT e 10 com câmbio manual. E tá, de 2017 a 2021, o que você compra de Civic? Então, pensando nos carros mais novos, ter acesso a bons carros nas versões mais básicas. E pensando mais nos primeiros anos ali, você vai acessar as versões mais equipadinhas, que daí já vem com um banquinho de couro, uma multimídia mais legalzinha, um painel de instrumentos mais bonitinho, mas a grosso modo o mesmo carro. Se você é mais entusiasta, pensando nas versões mais basiquinhas, uma que muito vai te interessar é a Sport manual. Câmbiozinho de 6 marchas, legal, legal, legal. E da mesma forma que o Corolla, carro espaçoso, bonito, bem acabado, confortável. Não é o carro mais empolgante, mas se for câmbiozinho manual já fica bem interessante. Você acessa a versão 1.5 turbo do carro
a Touring, nessa faixa de preço, até acessa, mas ou é um carro muito usado, com muita quilometragem, ou se não, o carro tem algum probleminha, ou tá com algum BOzinho, ou se não, passou por leilão, sinistro, enfim. Então, vamos focar em não errar, vai nas versõezinhas aspiradas, vai achar ali um carrinho de 18, 19, na versão XL, que é a mais equipadinha, ou se não, vai pegar um pouquinho mais novos, CX, LX, Sport, baita carro para se olhar. Terceira opção, aqui já estamos mais no meio do caminho para as opções emocionais, e seria Volkswagen Jetta 250 TSI. Aqui você já deixa um pouco de lado aquele excesso de racionalidade nipônica e que o carro só é projetado pensando em não parar na oficina em hipótese nenhuma fora das revisões programadas, para ser um carrinho com um pouquinho mais de senso de espírito. Ainda é um carro muito confiável e nesse caso você já tem um motorzinho 1.4 turbo de 150 cavalos e 25 kg de torque. Uma coisa interessante, ele é bem mais esperto, anda mais que os dois japoneses e o 0 a 100 desse carro é feito em 8.9 segundos. Então, seria o cavalo Volkswagen mais bem nascido que o cavalo japonês? Não. A mágica que acontece aí é a mágica do turbo. Então, você tem acesso a esses 25 kg de torque em 1.400 RPM. E eles se estendem por um bom tempo na faixa de RPM. Então, você tem muito mais força em uma faixa útil muito maior. Então, quando você já está quase na potência máxima do Jetta, os outros dois lá estão querendo ter o seu pico de torque. Então, você tem uma faixa útil de torque muito maior no Jetta, que faz ele ser muito mais esperto. E andando nos carros, você vai ver que é totalmente diferente. O Jetta super acordadinho ali, não precisa estar com RPM alto para o carro estar andando bem. O câmbio do Jetta é um automático de 6 marchas, competente, funciona muito bem, não dá problema. Ele se torna uma opçãozinha um pouquinho mais interessante. Qual Jetta você compra nesse orçamento? Você compra da última geração, os 250 TSI, e carros entre 2018 e 2020, que foi quando teve a oferta de Jetta TSI nessa geração. Você tinha 3 grandes versões do Jetta 1.4. A peladinha 250 TSI, que eu não recomendo muito, que ela é bem peladinha. Aí você tem a intermediária, que é a Comfort Line, que já é interessante, já tem um nível de acabamento legal, já tem um nível de opcionais legais, e a R-Line. Então, entre Comfort Line e R-Line, qual escolher? Depende, você quer o carro mais novo ou você quer o carro mais bonito. O Comfort Line você consegue nesse orçamento pegar carro 2020, que já vem com painelzinho digital e tudo mais, e o R-Line você tem mais conforto para pegar um 2019. Aí vai da escolha, o R-Line ele tem uma rodinha mais bonita, um para-choquinho mais elaborado, algum outro opcionalzinho ali em relação ao Comfort Line. Mas essa mecânica é super consolidada, não existe um histórico de problema e é um carro um pouquinho mais apimentado, temperado do que os outros dois japoneses. Mas já que a gente está indo para um lado menos racional, um pouco mais emocional, vamos falar de uma opção bem legal, que seria a nossa quarta opção, Audi A3 Sedan 1.4 TFSI. Então, você quer um negócio ali na proposta do Jetta, mas com um pouquinho mais de presença, mais estilo, é o A3. E qual A3? O sedã a partir de 2016, que aí foi solucionado aquele problema que a Audi teve com a Audi e Volkswagen tiveram com os câmbios de dupla embreagem, que trocou por um câmbio de conversor de torque de 6 marchas. Mecanicamente, muito igual ao Jetta. Então, muda só a roupagem. Motor 1.4 turbo, 150 cavalos, 25 kg de torque, mesmíssimo esquema do Jetta. E lembrando, todos esses carros aqui são flex. O que muda em relação ao Jetta? Ele tem um pouco menos de espaço interno em porta-malas. De resto, é um carro mais bonitinho, enfim. E nesse orçamento, você tem que comprar o melhor A3 que você achar. Entre 16 e 2019, 20, você vai achar os carros. Achou um carro com mais opcionalzinho, boa quilometragem, bem cuidado, até de desempenho falando. 0 a 100 dele é 8.8, 0,1 segundo mais rápido que o Jetta, ou seja, mecanicamente muito semelhante. Agora vamos mudar um pouco de linha, vamos para uma opção bem emocionalzinha, bastante presença, hatchzinho, Mercedes A200. Esteticamente é mais invocadinha do que os outros carros, tem um motorzinho 1.6 turbo, 156 cavalos, 25 kg e meio de torque, a 1.200 RPM, com um câmbiozinho dupla embreagem. Faz 0 a 100 em 8.3 segundos, o carrinho é super estiloso, legalzinho, bonito, mas versatilidade já não é a palavra de ordem com a 200. Não é tão espaçoso quanto esses sedãs aí que eu falei, mas certamente, de tudo que a gente falou até agora, é o carro mais invocadinho, com mais presencinha. Se você for jovem, é um baita carro legal para se olhar. Não é um carro problemático mecanicamente, mas tem que tomar bastante cuidado na hora de comprar.
e, assim como todos os outros, é um carrinho tração dianteira. E vamos para a sexta, BMW 120i. Já que a gente tá falando de hatch, vamos direto para emoção, né? Deixa o excesso de racionalidade lá para trás e vamos ser felizes. Se você achou que a Mercedes é meio limitadinha de espaço, enfim, então pense na limitação de espaço, mas com um túnel central lá atrás mais alto ainda. Aí você me pergunta, por que você está recomendando esse carro? Calma, esquece esse racional. Tem uma causa nobre nisso. Motorização da BM 120. Motorzinho N20 2.0 turbo, 184 cavalos, 27,5 kg de torque a 1.250 RPM, num câmbio ZF de 8 marchas automático. Em desempenho dá um banho em todo mundo que eu falei aqui. 0 a 100 em 7.2, é o melhor nessa parte dinâmica de todos os carros que eu trouxe aqui. E já que eu falei que o carro tem a pior, provavelmente, espaço interno, tudo que eu falei, túnel central alto, enfim, a causa é enorme. O carro tem tração traseira. De tudo que eu falei, é o mais divertido de andar, é um carro que você vai ter vontade de sair dirigindo, porque é muito massa. E qual BM 120 você compra? Aqui você vai achar no máximo uma 2016 e você vai ter duas grandes versões desse carro, Sport e Sport GP. A Sport é mais basiquinha, a Sport GP já vem com farolzinho de xenon LED, já vem com banquinho de couro, com painelzinho mais bonitinho, com arzinho digital, enfim, o que você achar melhor, baita carro legal. É um pouco mais delicado de comprar com os outros carros? Sim, tem mais idade, naturalmente mais uso, enfim. Mas é de longe o carro mais legal de todos. Se você não precisa carregar muita gente, enfim, é um carro para você olhar. É bem bom de dirigir, é um carro que você vai achar incrível toda vez que você andar. E pensando aqui, já em fechar esse vídeo, eu acho que são as melhores opções para você não andar com um carro tão simplesinho quanto o Polo. Não significa que todos esses carros você vai gastar os 110 mil reais, mas é bom você pensar em ter esse orçamento, já que carros são usadinhos, pode ter alguma coisa para você olhar. Carro seminovo usado, eu considero indispensável fazer um baita pré-compra para você ter ideia do que está comprando, saber o que vem de gasto pela frente e conseguir fazer uma decisão melhor dos carros. Nessa faixa de preço, carro muito novinho, enfim, não vai ser muito melhor do que o zero, então desce um pouquinho do ano e vai pegar coisa melhor. Se você gostou das sugestões, já está entrando nessa jornada de compra, quer entender o que te atende muito bem, quer saber o que é melhor para você comprar, entre em contato comigo que lá na Auto Advisor eu te ajudo a escolher o carro na nossa consultoria online, ou você já sabe melhor o que você quer, mas quer ajuda para comprar, quer comprar pelas mãos de quem sabe ver carro, de quem sabe negociar e sabe o que tem que ser comprado, vamos para uma consultoria de compra. E se você já achou o carro, mas quer ver se o carro tá bom mesmo, conte com o nosso serviço de avaliação. Não esqueça de se inscrever no canal e fique atento para os próximos vídeos. Um abraço!